pegada. Dizem que a morte avisa quando vem, mas para minha mãe, ela chegou sem bater na porta. O que eu não sabia naquela manhã fria é que, junto com ela, ia entrar em nossa casa um monstro de carne e osso, usando a máscara de avô. Quando ele sorriu pela primeira vez para minha irmãzinha, eu vi nos olhos dele aquilo que nenhuma menina deveria reconhecer. Mas hoje estou aqui para contar como sobrevivi e como fiz justiça com minhas próprias mãos. Me chamo Teresa Aparecida Rodrigues. Tenho 85 anos nas costas. Mas essa história começa lá atrás, quando eu tinha apenas 16 anos, em 1954, num fim de mundo chamado Ribeirão das Flores, no interior de Minas Gerais. Um lugarejo tão pequeno que nem no mapa aparecia direito, encravado entre morros altos que escondiam do resto do mundo os nossos segredos mais sombrios. Por essas bandas, todo mundo me conhece como Dona Teca do Bordado, porque por mais de 5 décadas meus dedos transformaram linhas e agulhas em flores, pássaros e sonhos nas toalhas, lençóis e vestidos das famílias daqui. Essas mãos, agora enrugadas como casca de jabuticaba madura, já foram firmes e decididas, tanto para bordar quanto para fazer o que precisava ser feito quando chegou a hora. Nasci numa família simples, mas honrada. Minha mãe, Josefa, trabalhava de doméstica nas casas dos fazendeiros e, às vezes, lavava roupa no rio para complementar nossa renda. Mulher franzina no corpo, mas gigante na coragem. Já meu pai, bem, dele só conheço as histórias que minha mãe contava nas noites de lamparina acesa. Benedito era o nome dele. Partiu antes mesmo de me ver nascer, dizendo que ia buscar trabalho nas plantações de café de São Paulo e nunca mais voltou. Uns falavam que tinha morrido numa desavença com capangas de um coronel, outros que tinha arrumado outra família. A verdade, morreu com minha mãe. Éramos 3 mulheres em casa. Minha mãe, eu e minha irmãzinha, Maria do Carmo, que todo mundo chamava de Carminha, 7 anos mais nova que eu. Morávamos num casebre de pau a pique, telhado de sapê que precisava ser reforçado a cada chuva forte, chão de terra batida que eu varria 3 vezes ao dia para ficar limpo e não levantar poeira. Tínhamos pouco, mas o pouco que tínhamos era arrumado, porque minha mãe dizia sempre: pobreza não é desculpa para relaxo. Antes de continuar a história, queria pedir um momentinho para vocês. Se estão gostando do relato dessa velha aqui, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal da minha neta que está me ajudando a gravar isso. Cada inscrição é como um abraço que recebo, e isso me dá força para continuar compartilhando. E me contem nos comentários de qual cidade estão me assistindo. Esse tal de internet é uma coisa mágica que me permite entrar nas casas de vocês de todo o Brasil. E isso aquece meu coração, velho. Nossa rotina era simples, mas cansativa. Acordávamos quando o céu ainda estava escuro, com as primeiras galinhas cacarejando no terreiro. Minha mãe preparava um café preto e cuscuz de milho quando tinha, ou apenas um mingau ralo de fubá nos dias mais apertados. Depois ela saía para trabalhar nas casas dos outros, e eu ficava cuidando da nossa casinha, da pequena Carminha, da horta que mantínhamos nos fundos, e ainda dava uns pontos nas costuras que trazia para fazer em casa. À noite, quando minha mãe voltava, exausta, com os pés inchados e as mãos vermelhas de esfregar roupa e chão, ainda encontrava forças para contar histórias antes de dormirmos. Estuda, Teresa, ela me dizia sempre. Só o estudo vai te tirar dessa vida. E eu estudava o que podia na escolinha rural, que ficava a mais de hora de caminhada da nossa casa. Aprendi a ler e escrever, a fazer contas e, principalmente, aprendi a sonhar com um futuro diferente. A professora, Dona Celeste, dizia que eu tinha talento com as mãos e com as letras, que podia ser professora um dia, quem sabe. Nossa vida era dura, mas tinha afeto. Minha mãe, apesar do cansaço estampado no rosto, sempre tinha um abraço apertado, um cafuné demorado, uma palavra de carinho. Ela costurava nossas roupas com retalhos que ganhava das patroas, fazendo verdadeiros milagres com tecidos que ninguém mais queria. Nos ensinava valores, respeito e, principalmente, nos ensinava a ser fortes. Mulher em mundo de homem tem que ser como bambu, dizia ela. Dobra, dobra, mas não quebra. Não estávamos preparadas para aquela tarde de outubro. O calor já começava a apertar, anunciando que o verão chegaria forte naquele ano.
Minha mãe tinha saído cedo para a casa do Coronel Justino, para ajudar nos preparativos de uma festa que ia ter no fim de semana. Eu estava em casa, ensinando Carminha a bordar flores num pedaço de pano velho, quando vi o filho do coronel chegando a cavalo, com uma expressão que gelou meu sangue. "É sua mãe, Teresa", ele disse sem desmontar. "Teve um acidente. Vem rápido." Peguei Carminha pela mão e corremos descalças mesmo, sentindo as pedras do caminho machucando os pés, mas nem notando a dor. Quando chegamos na fazenda, havia um pequeno ajuntamento no galpão onde ficava o fogão a lenha. Empurrei as pessoas e vi minha mãe estirada no chão de terra, um filete de sangue escorrendo do canto da boca, o rosto com uma cor estranha que eu nunca tinha visto antes. A esposa do coronel, Dona Eulália, estava ajoelhada ao lado dela, chorando e se benzendo. "Foi tão rápido, minha filha", ela me disse segurando minha mão. Sua mãe estava ali, assando um pernil no forno quando de repente soltou um gemido, levou a mão ao peito e caiu. Nem tivemos tempo de chamar o médico. O médico da cidade, Dr. Arlindo, chegou quase 1 hora depois, quando já não havia nada a fazer além de confirmar o que todos já sabíamos. "Coração", ele disse, fechando sua maleta preta. Parou de repente. Não sofreu. Como se isso fosse consolo suficiente para 2 meninas que acabavam de ficar órfãs num mundo que não perdoa fraqueza nem solidão. Os dias seguintes passaram como um pesadelo nebuloso. A família do coronel, num raro gesto de bondade para com gente como nós, pagou pelo caixão simples e pelo enterro. Vi minha mãe descer à terra no pequeno cemitério da cidade, sob um céu estranhamente azul e bonito demais para um dia tão triste. Carminha não parava de chorar, agarrada na minha saia, sem entender direito por que a mãe tinha ido embora sem se despedir. Voltamos para casa naquela noite, 2 meninas sozinhas num mundo hostil. Deitei com Carminha na cama que antes era só minha, nenhuma de nós querendo dormir na cama vazia que pertencera à nossa mãe. Fiquei acordada a noite toda, ouvindo os soluços da minha irmã enquanto ela dormia, pensando no que seria de nós. Não tínhamos parentes próximos, não tínhamos dinheiro, e a casa onde morávamos era cedida por um dos fazendeiros para quem minha mãe trabalhava. A resposta veio 3 dias depois do enterro, na forma de um homem que eu só conhecia por histórias, algumas boas, muitas ruins. Meu avô materno, seu Jeremias, apareceu na nossa porta numa manhã de domingo, montado num cavalo magro, trazendo apenas um alforje com seus pertences. Era um homem de estatura média, mas com presença que parecia preencher o cômodo todo. Cabelos grisalhos, barba por fazer, olhos pequenos e fundos que pareciam avaliar tudo ao redor. Mãos grandes e calejadas de quem passou a vida lidando com a terra. "Vim buscar vocês", ele disse sem cerimônia, entrando na casa sem pedir licença. "Sou o pai da Josefa. Vocês vêm morar comigo agora." O que eu sabia sobre ele era pouco e nada bom. Minha mãe raramente falava do pai, e quando falava, tinha amargura na voz. Sabia que minha avó tinha morrido há mais de 10 anos, que ele vivia sozinho numa pequena propriedade a algumas léguas dali, criando uns poucos animais e cultivando uma roça de subsistência. Sabia também que ele e minha mãe tinham rompido relações quando ela engravidou de mim sem ser casada, e que ele a expulsou de casa, dizendo que não criava filha desavergonhada. Mas naquele momento, que escolha tínhamos? Era ele ou o desamparo total, talvez a separação entre mim e Carminha, talvez uma vida ainda pior servindo como criada em alguma casa de família onde não teríamos direito nem a nossos próprios nomes. "Arrumem o que for seu", ele ordenou, olhando com desprezo para a nossa pobreza. "Só o que couber num saco de estopa. O resto fica." Assim, com o coração apertado como o punho fechado e a garganta seca de medo disfarçado de coragem, arrumei nossas poucas roupas, a boneca de pano da Carminha, a Bíblia velha da minha mãe e o retrato amarelado dela que guardávamos como tesouro. Tudo coube num saco só, que meu avô amarrou na garupa do cavalo. "A menina menor vem comigo no cavalo. Você vai a pé, atrás?" ele disse, erguendo Carminha e colocando-a na frente da sela, sem gentileza, mas também sem brutalidade. Olhei uma última vez para o casebre que, apesar de todas as dificuldades, tinha sido nosso lar, o lugar onde minha mãe nos criou com tanto amor. Senti as lágrimas querendo vir,
mas as engolia à força. Não ia chorar na frente daquele homem que, pelo pouco que podia avaliar, desprezava qualquer sinal do que considerava fraqueza. Assim começou nossa nova vida. Uma caminhada de mais de 3 horas até a propriedade do meu avô. Eu seguindo o cavalo magro pela estrada de terra, sentindo bolhas se formarem nos pés, a poeira grudando no suor do rosto, a incerteza grudando na alma. Carminha ia calada, os olhos vermelhos de tanto chorar, segurando firme no arreio do cavalo. Quando finalmente chegamos, vi uma casa de madeira simples, mas maior que a nossa. Um curral pequeno com algumas vacas magras, um chiqueiro com meia dúzia de porcos, um galinheiro e uma área de roça onde cresciam mandioca, milho e feijão. Era uma propriedade modesta, mas autossuficiente. Ninguém passaria fome ali, pensei, e isso já era alguma coisa. Vocês ficam no quarto dos fundos, disse meu avô, desmontando e ajudando Carminha a descer. Tem uma cama só, mas dá para 2. Amanhã cedo a gente conversa sobre as regras da casa. Aquela primeira noite foi estranha demais. O colchão de palha era duro, o travesseiro fino, e o quarto cheirava a mofo, como se ninguém dormisse ali há muito tempo. Abracei Carminha, que choramingava baixinho chamando pela mãe, e prometi a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, protegeria minha irmãzinha. Não sabia exatamente do que ou de quem precisava protegê-la, mas havia algo no olhar do meu avô que me deixava inquieta. Uma sombra que passava por aqueles olhos pequenos quando ele olhava para nós, especialmente para Carminha. Não imaginava naquela noite quão certeiro era meu pressentimento, nem o que enfrentaríamos nos meses seguintes. Também não imaginava que aquele teto que nos abrigava da chuva se transformaria numa prisão, nem que o homem que nos acolheu por obrigação de sangue revelaria o demônio que carregava dentro de si. Muito menos imaginava que aquelas mãos, que hoje fazem bordados delicados, um dia se manchariam de sangue em nome da justiça que ninguém mais faria por nós. Os primeiros dias na casa do meu avô foram de adaptação difícil, como um sapato novo que machuca até criar o calejado. Logo ficou claro que seu Jeremias não nos trouxe por carinho ou obrigação familiar, mas por interesse próprio. Precisava de mãos para o trabalho da casa, que há anos fazia sozinho desde que minha avó morreu. E ali, naquela propriedade isolada, 2 meninas valiam mais que uma empregada. Não custavam nada além da comida que comiam. Aqui ninguém come de graça, ele disse na primeira manhã, enquanto o sol nem tinha nascido direito e eu já estava de pé, tentando entender como funcionava o fogão a lenha enferrujado. Vamos deixar as regras bem claras. Você, Teresa, vai cuidar da casa, da comida e da roupa. A pequena ajuda no que puder. Eu cuido da roça e dos bichos. No domingo de manhã, vamos à missa no povoado para ninguém falar que crio 2 moças sem temor a Deus. Aceitei calada, porque no fundo já esperava por isso. Afinal, que escolha tinha uma menina de 16 anos com uma criança pequena para cuidar, sem dinheiro, sem estudo completo, sem outros parentes? O mundo não é lugar gentil para mulheres sozinhas, muito menos para meninas. Logo a rotina se estabeleceu. Acordar antes do sol, preparar café para o avô, cuidar das galinhas, fazer almoço, lavar roupa no córrego que passava nos fundos da propriedade, limpar a casa, cuidar da horta, ajudar Carminha com as lições que eu mesma ensinava, já que a escola mais próxima ficava longe demais para irmos a pé todos os dias. À noite, depois de servir a janta para o meu avô, eu ainda remendava roupas, debulhava milho, descascava mandioca, o trabalho nunca acabava. Carminha, mesmo com apenas 9 anos, fazia o que podia. Varria o terreiro, alimentava as galinhas, me ajudava a estender roupa. Era uma menina doce, com um sorriso que iluminava o dia mais cinzento. Mesmo com toda a dor de perder nossa mãe, ela ainda encontrava beleza nas coisas pequenas. Uma borboleta azul no jardim, um filhote de passarinho que caiu do ninho, as primeiras estrelas aparecendo no céu da noite. Teca, ela me perguntava às vezes quando estávamos sozinhas, você acha que a mamãe consegue nos ver lá do céu? Tenho certeza que sim, eu respondia, engolindo o nó na garganta. E tenho certeza que ela está orgulhosa de como você está crescendo forte e boa.
Por quase 3 meses, as coisas seguiram assim, duras, mas suportáveis. Meu avô quase não falava conosco além do necessário. Passava os dias na roça ou cuidando dos animais, e as noites bebendo cachaça sentado na varanda, fumando aqueles cigarros de palha que ele mesmo enrolava. Às vezes o pegava olhando para nós com uma expressão estranha, principalmente para Carminha, mas achava que era apenas o jeito dele. Um homem velho, amargo, que não sabia lidar com crianças. Até que veio aquela noite que mudou tudo. Uma noite de chuva forte, com trovoadas que faziam a casa velha tremer. Eu e Carminha estávamos em nossa cama, abraçadas, tentando dormir apesar do barulho da tempestade. Meu avô tinha bebido mais que o costume naquela noite. Era dia de pagamento da pequena aposentadoria que ele recebia. E sempre voltava da cidade mais embriagado nesses dias. Acordei com um rangido da porta do quarto. No escuro, só dava para ver a silhueta dele parado na entrada, segurando o lampião que lançava sombras distorcidas nas paredes. "Vem cá, menina!" Ele chamou com a voz pastosa pela bebida. Pensei que falava comigo, mas logo vi que seus olhos, brilhando na luz amarelada do lampião, estavam fixos em Carminha, que ainda dormia. "O que foi, vô?" perguntei, já sentando na cama, o coração acelerando sem saber bem por quê. "Não é com você", ele respondeu, a voz carregando uma irritação contida. "É com a pequena. Quero mostrar uma coisa para ela." "Já está tarde", respondi, tentando manter a voz firme, apesar do medo que começava a crescer. "Carminha já está dormindo. Amanhã o senhor mostra." Ele deu um passo para dentro do quarto e o cheiro de cachaça e suor invadiu o espaço pequeno. "Não me diga o que fazer na minha própria casa, menina insolente", rosnou. "Eu sou o homem aqui. Vocês comem o que eu dou, dormem debaixo do meu teto. Agora acorda essa menina e manda ela vir comigo." Naquele momento, algo estalou dentro de mim. Não sei explicar, mas foi como se eu pudesse ver, com clareza absoluta, o que ia acontecer se deixasse Carminha ir com ele. Como se todas as histórias que já tinha ouvido sussurradas pelas mulheres da região sobre homens bêbados e meninas indefesas se materializassem diante dos meus olhos. "Ela não vai a lugar nenhum", falei, me levantando e ficando entre a cama e ele. "O senhor volte para o seu quarto e durma, vô. A bebida está falando por você." Vi algo passar pelo rosto dele. Raiva, surpresa, e então um sorriso que me gelou até os ossos. "Você sempre foi abusada demais", ele disse, dando mais um passo em minha direção. "Igualzinha à sua mãe. Acha que manda em alguma coisa, mas vou te ensinar qual é seu lugar." Quando ele ergueu a mão para me bater, eu não recuei. Recebi o tapa com toda a força, sentindo o gosto metálico de sangue na boca, mas não saí do lugar. Se ele passasse por mim, teria que me derrubar primeiro. Carminha acordou com o barulho e começou a chorar, assustada. Isso pareceu piorar o humor dele. "Cala a boca, menina chorona. Vou dar um motivo real para chorar se não parar agora." Foi quando eu o empurrei. Com toda a força que uma menina de 16 anos podia ter, empurrei aquele homem adulto, fazendo-o cambalear para trás, surpreso pelo ataque que não esperava. "Sai daqui!" gritei, pegando o lampião que ele tinha deixado numa mesinha e erguendo como se fosse uma arma. "Sai do nosso quarto agora, ou eu juro que toco fogo em você e nessa casa inteira." Deve ter visto algo nos meus olhos, alguma determinação selvagem que nem eu sabia que tinha, porque recuou até a porta, me encarando com ódio. "Isso não fica assim", ele ameaçou, apontando o dedo para mim. "Amanhã conversamos, quando eu estiver sóbrio e você menos maluca." Depois que ele saiu, tranquei a porta com a trava improvisada que tínhamos. Um pedaço de madeira que encaixava entre a porta e o batente. Não era muito, mas daria algum aviso se ele tentasse entrar novamente. Voltei para a cama, abraçando Carminha que tremia de medo. "O que o vovô queria, Teca?" ela perguntou entre soluços. "Nada importante", menti, acariciando seus cabelos. Ele bebeu demais e estava confuso. "Vai dormir, pequena. Estou aqui. Nada de ruim vai acontecer com você." Mas enquanto ela voltava a dormir em meus braços, eu fiquei acordada a noite toda, os olhos fixos na porta, o coração martelando no peito. Algo tinha mudado naquela noite, algo fundamental. Uma linha tinha sido cruzada e não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte,
Meu avô agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou o café que preparei em silêncio, foi para a roça como sempre fazia. Mas havia uma tensão no ar, densa como a névoa que cobria os campos nas manhãs de inverno. Eu sabia que aquilo tinha sido apenas o começo. Passei o dia inteiro em alerta, mantendo Carminha sempre por perto, nunca a deixando sozinha nem por um momento. À noite, quando ouvi os passos dele se aproximando do nosso quarto, empurrei a cômoda pesada contra a porta, fazendo barulho suficiente para que ele soubesse que estávamos acordadas e preparadas. Os passos pararam, hesitaram e depois se afastaram. Por aquela noite, estávamos seguras. Mas eu sabia que não podíamos continuar assim para sempre. Cedo ou tarde, ele encontraria um jeito. Cedo ou tarde, eu estaria distraída, cansada, ou simplesmente não seria forte o suficiente para impedi-lo. Foi 2 semanas depois que o pior aconteceu. Eu tinha ido buscar água no córrego, deixando Carminha em casa porque ela estava com um resfriado leve. Foi questão de minutos, o tempo de encher 2 baldes e voltar. Mas quando entrei na cozinha, não a vi onde a tinha deixado, desenhando na mesinha perto do fogão. "Carminha?" chamei, sentindo um frio na barriga que nada tinha a ver com o vento de junho. Ouvi um som abafado vindo do quarto do meu avô, um choro contido que reconheceria em qualquer lugar. Larguei os baldes no chão, não me importando com a água derramada, e corri. A porta do quarto estava fechada, mas não trancada. Quando a abri, a cena que vi ficou gravada na minha memória para sempre, como ferro em brasa marca o couro. Meu avô estava sentado na cama, e Carminha, meu Deus, minha pequena Carminha estava no colo dele, o vestido levantado, as perninhas magras expostas, o rosto contorcido em dor e confusão. "O que pensa que está fazendo?" Ele gritou quando me viu, empurrando Carminha para o lado com tanta força que ela caiu no chão. Não respondi. Não conseguia falar. Algo primitivo tomou conta de mim. Não era mais Teresa, a menina obediente que aceitava seu destino. Era uma força da natureza, pura raiva, puro instinto de proteção. Avancei contra ele sem pensar, as unhas apontadas para seu rosto, gritando palavras que nem me lembro quais eram. Ele me pegou pelos pulsos, me jogando contra a parede com uma força que tirou o ar dos meus pulmões. "Sua mãe era igualzinha", ele disse, se levantando e vindo em minha direção, os olhos injetados de um ódio antigo. Sempre se achando melhor que todo mundo. Por isso foi expulsa daqui. Por isso morreu sozinha, sem ninguém. E você vai pelo mesmo caminho se não aprender seu lugar. Quando ele ergueu a mão para me bater de novo, vi Carminha se levantar atrás dele, agarrar um castiçal pesado de metal que estava sobre a cômoda e acertar com toda a força na parte de trás do joelho dele. Não foi o suficiente para derrubá-lo, mas o fez urrar de dor e se virar. Aproveitei a distração para me levantar, pegar Carminha pela mão e correr para fora do quarto. Trancamos a porta do nosso quarto novamente, empurrando tudo o que tínhamos de pesado contra ela. "Estou com medo, Teca." Carminha chorava, encolhida num canto da cama. "Ele me machucou. Disse que ia me ensinar a ser uma boa menina, mas doeu tanto." "Ele não vai mais te machucar", prometi, abraçando-a tão forte que podia sentir seu coraçãozinho acelerado batendo contra o meu. "Nunca mais. Vamos sair daqui." "Para onde?" ela perguntou, os olhos grandes cheios de lágrimas. Boa pergunta. Para onde podíamos ir? 2 meninas sozinhas, sem dinheiro, sem ninguém? A cidade mais próxima ficava a mais de dia de caminhada. Não tínhamos outros parentes vivos que soubéssemos. As autoridades provavelmente nos mandariam de volta, ou pior, nos separariam. "Não sei ainda", respondi com sinceridade, "mas vamos encontrar um lugar, prometo." Naquela noite, enquanto Carminha finalmente dormia, exausta de tanto chorar, fiquei acordada planejando. Não podíamos simplesmente fugir. Não sobreviveríamos nem uma semana. Precisávamos de dinheiro, de um plano, de um destino. E precisávamos de segurança imediata. Foi então que comecei a entender que não havia saída fácil. Que às vezes a única justiça possível é aquela que fazemos com nossas próprias mãos. A justiça que ninguém mais faria por nós, porque ninguém se importava com 2 meninas pobres no fim do mundo.
Enquanto ouvia os roncos do meu avô através da parede fina, comecei a formular um plano. Um plano que mudaria nossas vidas para sempre, que mancharia minhas mãos com sangue, mas que nos daria a liberdade e a segurança que Carminha merecia, que nós duas merecíamos. Olhei para minhas mãos à luz fraca da lua que entrava pela janela. Mãos de menina ainda, com calos recentes do trabalho duro, mãos que sabiam fazer pão, bordar flores, trançar cabelos, embalar uma criança para dormir. Mãos que em breve conheceriam o peso de tirar uma vida para salvar outra. Seja o que for que aconteça, mamãe, sussurrei para o escuro, como uma prece. Espero que entenda por quê, e que esteja ao nosso lado quando a hora chegar. Nos dias que se seguiram àquela tarde horrível, Carminha mudou. O brilho nos olhos dela, aquela alegria natural que nem a morte da nossa mãe tinha conseguido apagar completamente, agora estava coberto por uma sombra. Ela quase não falava, não sorria. Dormia mal, acordando no meio da noite gritando, o corpo pequeno tremendo de pavor com pesadelos que não precisava me contar para eu saber do que se tratavam. E eu fervia por dentro. Uma raiva que nunca tinha sentido antes crescia em mim como erva daninha depois da chuva. Mas não podia me dar ao luxo de perder o controle, de agir sem pensar. Carminha precisava de mim inteira, forte, lúcida. Precisava de uma irmã mais velha que fosse também mãe, pai, protetora, curandeira da alma. Nos primeiros dias, mantive Carminha sempre ao meu lado. Não a deixava sozinha nem por um minuto. Dormíamos trancadas no quarto, a cômoda pesada empurrada contra a porta. Durante o dia, fazíamos as tarefas juntas. Ela me acompanhava para buscar água, para lavar roupa no córrego, para alimentar as galinhas. Mesmo quando precisava fazer a comida, eu a mantinha sentada perto do fogão, contando histórias para distraí-la, cantando as cantigas que nossa mãe cantava. Meu avô, depois daquele episódio, recuou um pouco. Talvez tivesse se assustado com minha reação. Talvez estivesse apenas esperando uma oportunidade melhor. Ele continuava nos olhando com aqueles olhos pequenos e frios, mas mantinha distância. Às vezes o surpreendia observando Carminha com um olhar que me revirava o estômago, mas ele desviava quando notava que eu tinha percebido. O que mais me doía era ver os esforços desajeitados da minha irmã para parecer bem, para não me preocupar. Ela tentava sorrir quando achava que eu estava olhando, fazia desenhos coloridos como antes, mas aquilo não alcançava seus olhos. Era como se uma parte dela tivesse sido enterrada naquele quarto, junto com a inocência que toda criança merece conservar. Teca, ela me perguntou uma noite, quando estávamos deitadas no escuro. Por que o vovô fez aquilo comigo? Eu fiz alguma coisa errada? Meu coração se partiu em 1000 pedaços com aquela pergunta. Como explicar para uma criança de 9 anos que existem monstros no mundo e que às vezes esses monstros são da nossa própria família? Como fazer ela entender que a culpa nunca foi dela, que nada do que ela pudesse ter feito justificaria ou provocaria aquela violência? Não, meu amor, respondi, segurando suas mãozinhas nas minhas. Você não fez nada de errado. Nunca. O vovô é que está doente da cabeça e do coração. Algumas pessoas são assim, fazem coisas ruins mesmo sabendo que não deveriam. Mas isso não tem nada a ver com você. Você é perfeita exatamente do jeito que é. Então por que dói tanto aqui dentro? Ela perguntou, apontando para o peito. Parece que tem um buraco. Não tinha respostas fáceis. Não podia prometer que a dor passaria logo, porque sabia que feridas como aquela deixam cicatrizes que duram a vida toda. O que podia fazer era estar ali, segurar sua mão na escuridão, protegê-la de mais dor e talvez, com muito cuidado e amor, ajudá-la a reconstruir um pouquinho da confiança perdida. A dor vai passar aos poucos. Falei com toda a sinceridade que consegui reunir. Não vai sumir completamente, mas vai ficar menor. E enquanto isso, estamos juntas. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você de novo. Prometo pela memória da nossa mãe. Comecei a pensar em maneiras de ajudá-la a recuperar alguma alegria, algum sentido de segurança. Lembrei dos ensinamentos da minha mãe, das ervas que ela conhecia, das histórias que contava sobre cura, não só do corpo, mas da alma também. Passei a acordar mais cedo que o normal, antes do nascer do sol, para colher ervas no mato atrás da casa.
manjericão para acalmar, melissa para ajudar a dormir, camomila para os nervos. Fazia chás e dava para Carminha, contando histórias sobre como nossa mãe dizia que essas plantas tinham o poder de expulsar as sombras da alma. À noite, quando ela tinha pesadelos, eu cantava baixinho em seu ouvido, cantigas de ninar que lembrava da nossa infância. Trançava seus cabelos todos os dias, dizia que cada trança carregava uma proteção especial. Era supersticioso, talvez até bobagem, mas se trouxesse algum conforto, já valia a pena. Um mês depois daquele dia terrível, comecei a notar pequenas mudanças. Carminha voltou a cantar enquanto lavava as mãos no tanque. Encontrei ela dando nomes às galinhas do quintal, conversando com elas como fazia antes. Uma tarde, ouvi sua risada. Frágil como asa de borboleta, mas ainda assim uma risada. Quando um pintinho recém-nascido subiu em seu sapato, eram sinais pequenos de cura. Frágeis como os primeiros brotos depois da geada, mas me enchiam de esperança. Minha irmãzinha estava encontrando o caminho de volta para si mesma, passo a passo, dia a dia. E eu estaria ali para apoiá-la em cada centímetro dessa jornada. Enquanto isso, continuava planejando. Não tínhamos dinheiro para fugir, mas descobri que meu avô guardava uma caixinha de metal no fundo de seu guarda-roupa, onde colocava o pagamento da pequena aposentadoria que recebia. Comecei a observar sua rotina com mais atenção, notando quando ele ia à cidade, quando voltava, quando bebia tanto que apagava na varanda. Também passei a prestar mais atenção nas conversas quando íamos à missa aos domingos. Ouvia as mulheres falando sobre trabalho nas cidades maiores, sobre famílias procurando empregadas domésticas, sobre a nova fábrica de tecidos que tinha aberto em Montes Claros, a quase 100 quilômetros dali. Foi numa dessas manhãs de domingo que conheci Dona Matilde, uma senhora de uns 60 anos, viúva de um comerciante que tinha se mudado recentemente para o povoado. Ela parecia diferente das outras mulheres dali. Usava roupas da cidade, falava de livros e música e tinha um jeito gentil de se dirigir às crianças, inclusive a Carminha. Sua irmãzinha tem olhos inteligentes, ela me disse depois da missa, enquanto estávamos sentadas no banco da praça. Meu avô tinha ido molhar a palavra no bar com outros homens, como fazia todo domingo, o que nos dava 1 ou 2 de liberdade. Mas tem uma tristeza neles que não é natural numa criança dessa idade. Não respondi de imediato, desconfiada. Não estava acostumada com estranhos notando coisas sobre nós ou se importando. A vida não tem sido fácil, acabei dizendo, mantendo os detalhes para mim mesma. Perdemos nossa mãe há alguns meses. Dona Matilde assentiu, seus olhos fixos nos meus de um jeito que parecia enxergar mais do que eu queria mostrar. E agora moram com o avô, ela completou. Não era uma pergunta. Sei como é. Também perdi minha mãe cedo. Também fui criada por parentes que não tinham o melhor dos corações. Algo na maneira como ela disse aquilo me fez sentir que estava diante de alguém que entenderia, que talvez tivesse passado por coisas parecidas. Mesmo assim, mantive minha reserva. Confiança era um luxo que não podia me dar. Se precisarem de qualquer coisa, ela continuou, escrevendo algo num pedaço de papel que tirou da bolsa. Moro na Casa Azul, no fim da rua principal. A porta está sempre aberta para vocês duas. Guardei aquele papel como um talismã. Não sabia se algum dia teria coragem de bater naquela porta, de confiar naquela estranha com nossa história. Mas era reconfortante saber que existia ao menos uma pessoa no mundo que parecia se importar. As semanas foram passando, e eu continuava dividida entre cuidar de Carminha, manter meu avô à distância e planejar nossa fuga. Cada noite, depois que minha irmã dormia, eu ficava acordada pensando nas possibilidades, nos riscos, nas consequências. Estudei o comportamento do meu avô como quem estuda um predador perigoso. Seus hábitos, seus momentos de vulnerabilidade, seus pontos fracos. Notei que ele sempre bebia mais na primeira sexta-feira do mês, quando recebia o pagamento. Notei que seu sono era mais pesado nas noites quentes. Notei que, por trás de toda aquela brutalidade, havia um homem velho e, em muitos sentidos, fraco. Uma noite, quando tive certeza que Carminha estava dormindo profundamente, graças ao chá de camomila com uma pitada de erva cidreira que preparei,
decidi explorar a casa. Meu avô tinha bebido demais no jantar e agora roncava em seu quarto. Mesmo assim, caminhei nas pontas dos pés, evitando as tábuas do chão, que sabia que rangiam. Entrei na cozinha, procurando por algo que pudesse nos ajudar. Foi quando vi a garrafa. Uma garrafa de vidro escuro que meu avô guardava no alto da prateleira, com um rótulo caseiro onde se lia "Mata-rato" em letras tortas. Veneno para os ratos que às vezes invadiam o paiol de milho. Fiquei olhando aquela garrafa por um longo tempo, pensando no quão fácil seria. Algumas gotas na cachaça que ele bebia todas as noites. Um fim rápido para o pesadelo que vivíamos. Liberdade. Justiça. Estendi a mão, meus dedos quase tocando o vidro, quando ouvi um barulho atrás de mim. Virei rápido, o coração na garganta, para ver Carminha parada na porta da cozinha, os olhos arregalados, abraçando a boneca de pano que tinha feito para ela. "Teca, o que você tá fazendo?" A pergunta inocente dela me trouxe de volta à realidade. O que eu estava pensando? Eu, que sempre fui a certinha, a responsável, a que obedecia às regras. Eu, que nunca tinha machucado nem uma formiga por maldade. Estava ali, contemplando tirar uma vida. Mesmo que fosse a vida de um monstro, mesmo que fosse por proteção, seria capaz de viver com isso? Mais importante, queria que Carminha vivesse com isso, com o peso de saber que a irmã que idolatrava era capaz de algo tão definitivo? "Nada, pequena", respondi, descendo a mão. "Só procurando um remédio para sua tosse. Vamos voltar para a cama, está tarde." Enquanto a guiava de volta para nosso quarto, percebi que precisava de um plano diferente. Um que não manchasse minhas mãos com sangue, que não transformasse uma tragédia em outra ainda maior. Um plano que nos libertasse sem nos destruir no processo. Foi então que comecei a pensar na Dona Matilde e na oferta que ela tinha feito. Talvez fosse hora de confiar em alguém. Talvez fosse hora de pedir ajuda. Não para matar meu avô, mas para escapar dele. Para salvar Carminha. Para nos salvar. Naquela noite, deitada ao lado da minha irmã, senti uma mudança dentro de mim. A raiva ainda estava lá, pesada como uma pedra no peito, mas ao lado dela havia algo novo crescendo: determinação. Não a determinação desesperada de quem está encurralada, mas a determinação calma de quem encontrou um caminho. "Vamos ficar bem, pequena", sussurrei, mesmo sabendo que ela já dormia. "De um jeito ou de outro, vamos sair daqui. E um dia, essa dor que você carrega vai ser apenas uma cicatriz antiga, que só dói quando chove." E enquanto o vento assobiava nas frestas da janela mal vedada, fiz uma promessa silenciosa à memória da minha mãe. Não deixaria que o monstro que morava sob o mesmo teto que nós destruísse o que restava da inocência de Carminha. Não deixaria que ele roubasse nosso futuro, como já tinha tentado roubar nosso presente. Protegeria minha irmãzinha com todas as forças, mesmo que isso significasse fazer coisas que nunca imaginei ser capaz. Porque às vezes a proteção vem de lugares inesperados, e às vezes a cura exige remédios amargos. E assim, naquela casa velha cercada de sombras, duas meninas abraçadas contra o mundo começaram a planejar não apenas sua fuga, mas sua libertação. Não sabíamos ainda como terminaria aquela história, mas estávamos determinadas a ser não apenas sobreviventes, mas protagonistas do nosso próprio destino. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Depois de passar a noite toda revirando possibilidades na cabeça, como quem revira feijão à procura de carunchos, vi que precisava agir antes que fosse tarde demais. Naquela primeira segunda-feira de julho, enquanto servia o café para meu avô, observei suas mãos trêmulas pela ressaca, seus olhos injetados, e soube que era apenas questão de tempo até ele tentar novamente. "Vou levar a Carminha comigo hoje para lavar roupa no rio", falei casualmente, evitando olhar diretamente para ele. "O dia tá bom, água fresquinha vai fazer bem para a tosse dela." Ele resmungou alguma coisa, sem erguer os olhos do prato de angu com ovo frito. Esse era seu estado normal nas manhãs depois da bebedeira. Mau humor silencioso, dor de cabeça, desinteresse por qualquer coisa além de si mesmo. Era o melhor momento para sair de casa sem muitas perguntas.
Arrumei uma trouxa com algumas roupas nossas, um pedaço de broa de fubá que tinha guardado do dia anterior e a boneca de pano da Carminha. Escondi tudo dentro do cesto de roupa suja, cobrindo com os lençóis que supostamente íamos lavar. Se meu avô nos visse saindo com uma trouxa, desconfiaria na hora. Vamos, pequena, chamei Carminha, que estava no quintal dando milho para as galinhas. Hoje você vai me ajudar a esfregar as roupas. O caminho até o córrego era longo, quase meia hora de caminhada por uma trilha que serpenteava entre pastos e pequenos trechos de mata. Era o mesmo caminho que percorríamos 2 vezes por semana para lavar a roupa, então não levantaria suspeitas. Em vez de seguir para o local de sempre, porém, segui pela bifurcação que levava ao povoado. Para onde a gente está indo, Teca? Carminha perguntou, confusa pela mudança de rota. Vamos fazer uma visita antes de lavar a roupa, respondi, apertando sua mãozinha na minha. Lembra da dona Matilde, a senhora da igreja que falou com a gente domingo passado? Vamos até a casa dela. Carminha assentiu, sem mais perguntas. Ela confiava em mim completamente, e isso aumentava ainda mais minha responsabilidade. Não podia dar um passo em falso, não podia arriscar o pouco de segurança que tínhamos, por mais ilusória que fosse. O povoado estava quieto àquela hora da manhã. Algumas mulheres varriam as calçadas em frente às casas, um cachorro magro dormia no meio da rua de terra. O padeiro arrumava pães frescos na vitrine da pequena venda, que servia de tudo um pouco. Ninguém prestou muita atenção em nós. 2 meninas com um cesto de roupa eram vista comum por ali. A casa de Dona Matilde ficava no fim da rua principal, como ela tinha dito. Era uma construção simples, mas bem cuidada, pintada de azul claro, com vasos de flores no pequeno alpendre. Fiquei parada diante do portão de madeira por alguns minutos, a coragem vacilando. E se ela não acreditasse em mim? E se contasse para meu avô que tínhamos ido lá? E se tudo piorasse ainda mais? Vamos entrar ou não, Teca? Carminha perguntou, impaciente com minha hesitação. Antes que pudesse responder, a porta da casa se abriu e Dona Matilde apareceu, vestida com um avental sobre o vestido simples, os cabelos grisalhos presos num coque frouxo. Pensei ter ouvido vozes, ela disse, sorrindo para nós. Que boa surpresa! Entrem, entrem. Acabei de fazer um bolo de fubá que está esfriando. Havia algo no sorriso dela, na maneira como seus olhos enrugados nos olhavam sem julgamento, que me deu coragem. Abri o portão e entramos, Carminha saltitando à minha frente, atraída pela menção de bolo. A casa por dentro era acolhedora como a dona. Móveis simples, mas bem conservados, cortinas de renda nas janelas, um gato preto dormindo numa almofada, o cheiro doce de bolo recém-saído do forno misturado com café fresco. Sentem-se, ela convidou, indicando a mesa da cozinha coberta com uma toalha bordada. Vou servir um café com leite para você, Teresa, e um copo de leite com mel para a pequena. Esse tempinho frio pede algo quente na barriga. Enquanto ela se movia pela cozinha, preparando tudo, me surpreendi com o fato de ela lembrar nossos nomes. Mais surpreendente ainda foi a naturalidade com que nos tratava, como se nossa visita não fosse inesperada, como se já nos conhecesse há muito tempo. Depois que estávamos sentadas, com Carminha já na segunda fatia de bolo, Dona Matilde me olhou diretamente nos olhos. Agora me conte, minha filha, o que traz vocês duas aqui tão cedo com esse cesto de roupa que claramente não contém apenas roupa para lavar? Engoli em seco, surpresa com sua percepção. Por um momento pensei em inventar uma desculpa, dizer que estávamos apenas de passagem. Mas algo no olhar dela, um olhar que parecia dizer, eu sei, eu entendo, quebrou minhas últimas resistências. E então contei tudo. Falei da morte da nossa mãe, de como fomos parar na casa do avô, dos primeiros meses difíceis, mas suportáveis. E finalmente, com a voz mais baixa, para que Carminha, agora brincando com o gato no canto da cozinha, não ouvisse, contei sobre aquela noite terrível e o que tinha acontecido com minha irmã. Dona Matilde ouviu tudo em silêncio, apenas assentindo ocasionalmente. Não demonstrou choque nem descrença, apenas uma compreensão profunda e uma raiva controlada que vi surgir nos cantos de sua boca. Não são as primeiras, ela disse finalmente, depois que terminei meu relato. E, infelizmente, não serão as últimas. Homens como seu avô existem em todo lugar,
escondidos atrás de máscaras de respeitabilidade, protegidos pelo silêncio das comunidades, pelo medo das vítimas. Havia algo na maneira como ela falava que me fez perceber que não era apenas empatia, era experiência própria. "O que vamos fazer agora?" perguntei, a voz trêmula de medo e esperança misturados. "Não podemos voltar. Se ele descobrir que contei..." "E não vão voltar", ela afirmou com uma certeza que me reconfortou. "Pelo menos não para ficar sob o mesmo teto que ele. Mas também não podem simplesmente desaparecer. Seu avô tem direitos legais sobre vocês, por mais injusto que isso seja. Se fugirem, ele pode denunciar o desaparecimento, e as autoridades vão procurá-las." Meu coração afundou. Não tinha pensado nisso. Na minha cabeça bastava fugir para longe, começar uma nova vida em outra cidade. Mas é claro que não seria tão simples. "Então, não há saída?" perguntei, sentindo as lágrimas que tinha segurado por tanto tempo finalmente começarem a cair. "Eu não disse isso", Dona Matilde respondeu, cobrindo minha mão com a dela. "Disse apenas que precisamos ser mais espertas que ele. E para isso, minha querida, precisamos fazer justiça." A palavra justiça ficou pairando entre nós, carregada de significados. Não era a justiça oficial, dos delegados e juízes que raramente acreditavam em meninas pobres contra homens adultos. Era outra espécie de justiça, mais antiga, mais definitiva. "Como?" sussurrei, parte de mim com medo da resposta, parte de mim já sabendo o que ela diria. "Da mesma forma que pessoas como seu avô sempre caem, pelos próprios vícios", ela respondeu, os olhos fixos nos meus. "Ele bebe muito, não é? E pelo que você disse, fica completamente inconsciente algumas noites." Assenti, começando a entender para onde aquela conversa estava indo. "Acidentes acontecem o tempo todo com homens bêbados", Dona Matilde continuou, a voz calma como se estivesse falando do tempo. "Caem em poços, tropeçam em pedras, desmaiam com o cigarro aceso e incendeiam a casa. Ninguém questiona muito esses acidentes, especialmente quando a vítima tem a fama que seu avô tem." Um arrepio percorreu minha espinha. Ela estava propondo exatamente o que eu mesma tinha considerado naquela noite na cozinha, quando meus dedos quase tocaram a garrafa de veneno. Mas ouvir o plano formulado assim, com tanta frieza, tornava tudo mais real, mais assustador. Eu não sei se consigo fazer isso", confessei, a voz quase inaudível. "Não disse que você teria que fazer, minha filha", ela respondeu, um sorriso enigmático nos lábios. "Apenas que precisaria acontecer. E algumas coisas são melhor deixadas nas mãos de quem já tem experiência." Olhei para ela com novos olhos, percebendo as camadas de mistério naquela mulher que parecia tão comum à primeira vista. Quem era Dona Matilde realmente? O que sabia ela sobre acidentes convenientes e justiça feita pelas próprias mãos? "Por quê?" perguntei finalmente. "Por que nos ajudaria desse jeito? Mal nos conhece." Ela ficou em silêncio por um momento, os olhos perdidos em algum ponto distante, como se estivesse vendo o passado. "Porque ninguém me ajudou quando eu estava no lugar da sua irmãzinha", respondeu finalmente, a voz carregada de uma dor antiga. "Porque prometi a mim mesma, há muitos anos, que se um dia pudesse impedir que outra menina passasse pelo que passei, faria o que fosse necessário. E porque no mundo em que vivemos, minha querida, às vezes a única justiça possível é aquela que fazemos com nossas próprias mãos." Olhei para Carminha, que brincava inocentemente com o gato, alheia à conversa sombria que acontecia a poucos metros dela. Pensei em tudo que ela já tinha sofrido, na dor que vi em seus olhos naquela tarde terrível, nos pesadelos que a acordavam gritando. Pensei também na minha mãe, em como ela tinha nos protegido enquanto pôde, em como ela esperaria que eu continuasse protegendo Carminha, agora que ela não estava mais aqui. "O que precisamos fazer?" perguntei finalmente, a decisão tomada. Dona Matilde sorriu, não um sorriso de alegria, mas de determinação compartilhada. "Primeiro, vocês ficam aqui hoje. Vou mandar um recado para seu avô, dizendo que as encontrei passando mal no caminho do córrego e as trouxe para minha casa. Isso nos dá tempo. Amanhã, você vai voltar para da casa dele como se nada tivesse acontecido, como se fosse apenas mais um dia normal. E Carminha, fica comigo. Diremos que ainda está fraca, com febre.
Seu avô não vai se importar muito. Pelo que você disse, ele prefere quando vocês não estão por perto durante o dia. Ela se levantou, foi até um armário velho no canto da cozinha e voltou com um pequeno frasco de vidro escuro. Isso aqui, explicou, é um extrato de ervas que conheço bem. Inofensivo em pequenas doses, acalma os nervos, ajuda a dormir. Em doses maiores, causa um sono profundo, quase comatoso. E misturado com álcool. Deixou a frase no ar, mas entendi perfeitamente a implicação. Quando ele estiver completamente inconsciente, o resto acontece. Um acidente lamentável, uma vela derrubada perto das cortinas velhas, uma queda no poço do quintal, um tropeço fatal na escada da adega. Ainda não decidi qual será mais convincente, mas tenho até amanhã à noite para planejar. E depois? Perguntei, a boca seca pela tensão. Depois, minha querida, vocês vão morar comigo, como minhas sobrinhas que vieram da capital. Ninguém vai questionar muito. Sou viúva, tenho uma pequena pensão do meu falecido marido, e essa casa é grande demais para uma velha sozinha. Com o tempo, a história do seu avô vai virar apenas mais um caso triste de velho bêbado que morreu por descuido, e vocês duas terão a chance de crescer em paz, de curar as feridas, de ter a infância que merecem. Parecia simples demais, perfeito demais. Mas naquele momento, agarrei-me a esse plano como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em alto mar. Era nossa única chance, nossa única esperança de escapar do pesadelo em que vivíamos. E se algo der errado? Perguntei, dando voz ao medo que não conseguia afastar completamente. Dona Matilde segurou minhas mãos nas suas, seu aperto surpreendentemente forte para uma mulher de sua idade. Nada vai dar errado, ela afirmou com uma confiança absoluta. Porque quando protegemos aqueles que amamos, o universo conspira a nosso favor. E porque, minha querida Teresa, não é a primeira vez que faço justiça desse jeito. Aquela declaração deveria ter me assustado, mas estranhamente me tranquilizou. Havia uma força naquela mulher, uma determinação feroz que me lembrava minha própria mãe. E pela primeira vez em meses, senti que não estávamos mais sozinhas no mundo, que talvez, apenas talvez, existisse uma saída para o nosso inferno particular. Naquela noite, Carminha dormiu tranquila, numa cama macia com lençóis limpos, o gato preto enrolado aos seus pés como um guardião silencioso. E eu, pela primeira vez desde a morte da minha mãe, permiti-me chorar verdadeiramente. Não lágrimas de desespero ou medo, mas lágrimas de alívio, de esperança, e sim de uma antecipação sombria pelo que viria na noite seguinte. Porque se há algo que aprendi cedo demais nessa vida, é que às vezes precisamos nos tornar o monstro para derrotar o monstro. E que nesse mundo injusto, algumas pessoas só entendem a linguagem da violência que elas mesmas ensinaram. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, o coração martelando no peito como tambor em dia de festa. Dona Matilde já estava na cozinha, preparando um mingau de aveia com canela que encheu a casa com seu aroma reconfortante. Carminha ainda dormia, enrolada como um bichinho entre os lençóis limpos, o rosto finalmente em paz, sem as rugas de preocupação que tinham se tornado tão comuns nos últimos tempos. "Está pronta?" Dona Matilde perguntou, me entregando uma xícara de café preto e forte. "Não", respondi com honestidade. "Mas vou fazer o que precisa ser feito mesmo assim." Ela sorriu daquele jeito enigmático dela, os olhos brilhando com uma sabedoria antiga. "É assim que a coragem verdadeira funciona, minha filha. Não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele." Comi em silêncio, tentando controlar o tremor nas mãos. O pequeno frasco que Dona Matilde tinha me mostrado na noite anterior agora descansava no bolso do meu vestido, pesando como uma pedra, lembrando-me constantemente do que estava prestes a fazer. Antes de partir, fui até o quarto onde Carminha dormia. Beijei sua testa suavemente, aspirando o cheiro de seus cabelos, gravando na memória a imagem dela em paz, protegida. "Vou voltar logo, pequena", sussurrei, mesmo sabendo que ela não podia me ouvir. "E quando voltar, vamos começar uma vida nova. Prometo." O caminho de volta para a casa do meu avô nunca pareceu tão longo. Cada passo era como caminhar contra um vento forte,
cada metro conquistado com o esforço da alma mais que do corpo. Levava comigo apenas o cesto de roupas, agora com algumas peças lavadas que Dona Matilde tinha providenciado para manter a aparência de normalidade. Quando cheguei, meu avô estava sentado na varanda, fumando seu cigarro de palha, os olhos semicerrados contra o sol da manhã. Não parecia particularmente preocupado com nossa ausência durante a noite. O recado que Dona Matilde mandara através do filho do padeiro, explicando que estávamos em sua casa porque Carminha tinha passado mal, tinha sido suficiente para acalmar qualquer suspeita. "Cadê a pequena?" Ele perguntou quando me viu, a voz áspera pelo fumo e pela cachaça da noite anterior. "Ainda tá na casa da Dona Matilde", respondi, evitando olhar diretamente para ele. "A febre não baixou. Ela achou melhor deixar a Carminha lá mais um dia." Ele grunhiu em resposta, sem demonstrar nem preocupação nem alívio. Para ele, Carminha era apenas um estorvo, uma boca a mais para alimentar. Ou pior, um objeto para seus instintos mais baixos. O pensamento fez meu sangue ferver e precisei me concentrar para manter a expressão neutra. "Tem comida pronta?" Ele perguntou, jogando a ponta do cigarro no chão de terra. "Ainda não. Vou fazer agora mesmo." O dia se arrastou numa tensão que apenas eu sentia. Fiz as tarefas de sempre. Cozinhei, limpei, alimentei os animais, capinei um pedaço da horta. Meu avô foi para a roça como em qualquer outro dia, voltou para o almoço, depois saiu novamente para verificar uma cerca quebrada no pasto. Tudo tão normal, tão cotidiano, enquanto por dentro eu fervia de ansiedade e determinação. À tarde, preparei com especial cuidado o jantar que seria seu último. Matei uma galinha gorda, fiz um ensopado com mandioca e cheiro verde, assei um pão de milho no forno a lenha. Queria que fosse uma refeição especial, não por consideração a ele, mas porque precisava que comesse bem, que bebesse bastante, que ficasse satisfeito e sonolento. Quando ele voltou no fim da tarde, o cheiro da comida já impregnava toda a casa. Vi seus olhos brilharem de gula ao ver a mesa posta, a galinha dourada no centro, a garrafa de cachaça que eu tinha colocado estrategicamente ao alcance de sua mão. "Que ocasião é essa?" ele perguntou, desconfiado. Não estava acostumado a tantos agrados. "Nenhuma especial", respondi de costas para ele, mexendo algo no fogão para que não visse meu rosto. "Só achei que o senhor merecia uma janta boa depois de trabalhar o dia todo consertando aquela cerca." A menção ao seu trabalho árduo aplacou qualquer suspeita. Homens como meu avô se derretem com reconhecimento, especialmente vindo de mulheres que consideram inferiores. Ele se sentou à mesa com um sorriso satisfeito, enchendo já o primeiro copo de cachaça. "Devia fazer isso mais vezes", comentou entre uma garfada e outra. "Comida boa assim." "Sim, senhor", concordei, servindo-o de novo, cuidando para manter seu copo sempre cheio. "Vou fazer mais vezes." Enquanto ele comia e bebia, mantive-me ocupada na cozinha, esperando o momento certo. Precisava que estivesse já embriagado o suficiente para não notar o gosto ligeiramente amargo que o conteúdo do frasco adicionaria à bebida, mas não tão bêbado a ponto de cair no sono antes de tomar a dose. O momento veio quando ele estava no terceiro prato de comida, já na metade da garrafa de cachaça. Seus olhos estavam vidrados, a fala começando a embaralhar, mas ainda estava consciente e alerta o suficiente para continuar comendo com gosto. "Vou buscar mais cachaça", anunciei, pegando a garrafa quase vazia. "Essa já tá acabando." Fui até a cozinha, o coração tão acelerado que podia ouvi-lo nos ouvidos. Com mãos trêmulas, tirei o frasco do bolso, abri-o e derramei todo o conteúdo na garrafa nova de cachaça que tinha separado. Balancei para misturar bem, respirei fundo algumas vezes para me acalmar e voltei para a sala. "Aqui, uma garrafa nova", falei, colocando-a ao lado dele. Ele nem mesmo agradeceu, apenas pegou a garrafa e encheu novamente o copo. Vi-o beber, um gole longo e profundo, e me forcei a não desviar o olhar, a não demonstrar nenhum sinal do turbilhão que me corroía por dentro. "A comida tá boa demais hoje", ele comentou, já com a voz arrastada. "Devia ter matado sua mãe antes, se soubesse que você ia cozinhar assim." A frase, dita sem pensar, na crueza da embriaguez, foi como uma facada. Era isso então o que ele pensava? Que a morte da minha mãe tinha sido um benefício porque agora tinha uma cozinheira melhor?
O ódio que senti naquele momento quase me fez perder o controle, quase me fez gritar todas as verdades que guardava na garganta. Mas me contive. Não era hora de explosões emocionais. Era hora de esperar, de observar, de garantir que o plano seguisse como planejado. Vou arrumar a cozinha, falei, me afastando da mesa. O senhor pode ficar à vontade. Ele já não parecia me ouvir direito. Os olhos estavam semicerrados, a cabeça começando a pender para frente. O efeito da mistura era mais rápido do que eu esperava. Ou talvez fosse apenas a combinação do cansaço do dia, da barriga cheia e da bebida forte. Da cozinha, observei enquanto ele lutava para se manter acordado, enchendo mais um copo por puro hábito. Seus movimentos estavam descoordenados, a mão derramando parte da bebida na mesa. Finalmente, após mais alguns minutos, vi sua cabeça cair para frente, o copo escorregar de seus dedos frouxos e rolar pela mesa. Aproximei-me com cautela. Vô? Chamei baixinho. Nenhuma resposta. Vô? Repeti mais alto, sacudindo seu ombro. Nada. Estava completamente inconsciente, o ronco pesado saindo de sua boca entreaberta, um fio de baba escorrendo pelo canto dos lábios. Corri até a janela e acendi a lamparina, colocando-a no peitoril como tínhamos combinado. O sinal para Dona Matilde de que era hora. Então sentei na cadeira em frente a dele e esperei, observando o rosto do homem que tinha transformado nossa vida num pesadelo. Não sei quanto tempo se passou até ouvir as batidas suaves na porta dos fundos. Quando abri, Dona Matilde estava lá, vestida de preto, tão silenciosa quanto uma sombra. Está feito? Ela perguntou entrando na cozinha. Sim, respondi, apontando para a sala de jantar. Está completamente apagado. Nenhum terremoto o acordaria agora. Ela assentiu, os olhos brilhando com uma determinação que eu nunca tinha visto em ninguém. Bom, agora vá até a casa e pegue suas coisas e as de Carminha. Apenas o essencial. Deixe o resto. E o que vai... Comecei a perguntar, mas ela me interrompeu com um gesto. Quanto menos você souber, melhor. Vá, e quando voltar para a minha casa, console sua irmã. Ela acordou depois que você saiu e está preocupada. Obedeci sem questionar. Algo na voz dela, na firmeza de suas ordens, não deixava espaço para dúvidas ou hesitações. Fui até nosso quarto e enchi uma trouxa com nossas poucas roupas, a boneca de Carminha que tinha ficado para trás, a Bíblia velha de nossa mãe, o retrato amarelado dela que guardávamos como tesouro. Quando voltei para a cozinha, Dona Matilde não estava mais lá. Ouvi ruídos vindos do quarto do meu avô, o som de gavetas sendo abertas, de coisas sendo mexidas. Minutos depois, ela reapareceu, guardando algo no bolso do vestido que não consegui identificar. Vamos, ela disse simplesmente. Saímos pela porta dos fundos, fechando-a silenciosamente atrás de nós. A noite estava clara, com uma lua quase cheia iluminando o caminho. Andamos em silêncio pela trilha que levava de volta ao povoado, eu carregando nossa pequena trouxa. Ela com passos firmes à minha frente, como se conhecesse o caminho de cor, mesmo na penumbra. Estávamos quase chegando à estrada principal quando ouvimos, primeiro um estrondo distante, depois o clarão alaranjado rasgando a escuridão atrás de nós. Virei-me instintivamente e vi as chamas, altas, ferozes, incontroláveis, devorando a casa onde tínhamos vivido nos últimos meses. A casa onde meu avô, inconsciente pela bebida e pela droga, provavelmente ainda estava sentado à mesa. Não olhe para trás, Dona Matilde ordenou, segurando meu braço com força. O que está feito, está feito. Agora olhamos apenas para frente. O resto daquela noite é um borrão em minha memória. Lembro de chegar à casa de Dona Matilde, de encontrar Carminha acordada, sentada na sala abraçada ao gato preto, os olhos arregalados de preocupação. Lembro dela correndo para meus braços quando me viu, do cheiro doce de seus cabelos, do calor de seu corpinho magro contra o meu. Onde estava, Teca? Ela perguntou, a voz embargada pelo choro contido. Fiquei com medo que não ia voltar. Estou aqui agora, pequena, respondi, segurando seu rosto entre minhas mãos. E nunca mais vou sair do seu lado. Nunca mais. Tarde da noite,
Quando Carminha já dormia profundamente, ouvi as batidas na porta da frente. Dona Matilde, que estava sentada comigo na cozinha, tomando um chá de ervas, levantou-se calmamente. Deve ser o delegado, ela disse alisando o avental. Fique aqui, deixe que eu falo com ele. Das sombras da cozinha, ouvi a conversa no corredor. O delegado, um homem de meia idade com voz grave e sotaque carregado, contando sobre o incêndio, sobre como a casa tinha queimado até o chão, sobre como tinham encontrado um corpo carbonizado nos escombros, presumivelmente o do meu avô. Uma tragédia, ouvi Dona Matilde dizer, a voz carregada de uma tristeza que eu sabia ser completamente falsa. Esse vício da bebida, quantas vidas já levou? Provavelmente adormeceu com o cigarro aceso. Provavelmente, concordou o delegado. E as meninas, as netas dele, sabe onde estão? Aqui comigo, ela respondeu prontamente. A pequena estava doente. Trouxe as duas para passar uns dias aqui enquanto se recuperava. Ainda bem que não estavam lá quando aconteceu. Ainda bem, repetiu o delegado. E agora, o que será delas? Vão ficar comigo, claro, Dona Matilde afirmou com uma certeza tranquila. Sou viúva, tenho espaço e sempre quis ter filhas. São duas boas meninas que já sofreram demais. Merecem um lar, uma família de verdade. Houve um silêncio e imaginei o delegado ponderando a situação. Finalmente ouvi-o dizer: se precisar de alguma coisa para formalizar a situação, é só me procurar. Obrigada, delegado. Agora, se me der licença, a hora é tarde e tenho duas crianças para consolar amanhã, quando souberem da notícia. Quando a porta se fechou e Dona Matilde voltou para a cozinha, nossos olhares se encontraram na penumbra. Não havia necessidade de palavras. Ela sabia que eu tinha ouvido tudo, e eu sabia que ela tinha feito exatamente o que prometera. Nos libertado, nos dado uma nova chance, uma nova vida. Vá descansar, ela disse suavemente. Amanhã será um dia cheio. Temos uma vida inteira pela frente para construir. E assim começou o nosso renascimento. Nos dias que se seguiram, representamos o papel de órfãs recentes, recebendo as condolências dos moradores do povoado com a cabeça baixa e os olhos marejados. Ninguém questionou a versão oficial dos fatos. Um velho bêbado que adormeceu com o cigarro aceso. Uma tragédia infeliz, mas previsível. Ninguém lamentou muito também. Meu avô não era uma pessoa amada na comunidade, com sua personalidade áspera e seus hábitos solitários. Com o tempo, nos adaptamos à nova vida com Dona Matilde. Carminha voltou a sorrir, a cantar, a brincar como criança que era. Os pesadelos não desapareceram completamente. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar sem deixar marcas, mas ficaram menos frequentes, menos intensos. Aprendi a arte da cura com Dona Matilde. Não apenas com ervas e plantas medicinais, mas também a cura da alma, do espírito. Aprendi que algumas vezes a justiça precisa ser feita com as próprias mãos, especialmente quando o mundo fecha os olhos para o sofrimento dos mais fracos. Anos se passaram. Cresci, me tornei mulher, aprendi o ofício do bordado com Dona Matilde e eventualmente abri meu próprio negócio na cidade maior. Carminha se formou professora, realizando o sonho que nossa mãe tinha para mim. Casou, teve filhos, viveu a vida plena que merecia. Dona Matilde nos deixou quando eu tinha 31 anos, partindo silenciosamente enquanto dormia, da mesma forma tranquila e determinada com que tinha vivido. Deixou a casa azul para nós, junto com seus conhecimentos, seus livros, suas receitas de curas e venenos, e a sabedoria que apenas mulheres que conheceram o pior da vida e sobreviveram podem possuir. Hoje, aos 85 anos, olhando para trás, não sinto remorso pelo que fizemos naquela noite distante de julho. Sinto apenas a certeza de ter feito o que precisava ser feito para proteger minha irmãzinha, para honrar a memória da minha mãe, para garantir que mais uma geração de meninas não crescesse sob as sombras do medo e da violência. Algumas pessoas me chamariam de assassina se conhecessem essa história. Outras talvez entendessem. Não me importo com julgamentos. Vivi tempo suficiente para saber que a justiça e a lei nem sempre caminham juntas e que, às vezes, as mãos que salvam são as mesmas que precisam destruir. Se você chegou até aqui nessa história, meu querido, quero te agradecer do fundo do coração. Não é fácil ouvir relatos como esse,
Mas é importante que essas histórias sejam contadas, que esses segredos venham à luz, para que outras meninas, em situações semelhantes, saibam que não estão sozinhas, que há saída, que há cura, que há futuro além da dor. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, a tocar mais vidas, a dar voz a quem por tanto tempo foi silenciado. E não esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Lá, compartilhamos diariamente histórias reais de outras senhoras que, como eu, carregam cicatrizes antigas, mas encontraram formas de transformar dor em força, trauma em sabedoria. A vida pode nos quebrar de mil maneiras, meus queridos, mas a escolha de permanecer quebrada ou de juntar os cacos e construir algo novo, algo belo, algo significativo, essa escolha é sempre nossa. E enquanto houver uma de nós para contar a história, para passar adiante a sabedoria adquirida no fogo da adversidade, nenhum sofrimento terá sido completamente em vão. Que Deus abençoe cada um de vocês que me assiste e que nunca falte coragem para fazer o que precisa ser feito quando a hora chegar.